Então, gente, sejam bem-vindos à série de atalhos e obstáculos do emagrecimento. Eu sou Priscila Lopes, fisioterapeuta dermatofuncional, diretora técnica da Clínica Heavy Mais e franqueada do método de emagrecimento 5S. Durante esses dias, de segunda a sexta, nós teremos um encontro diário, sempre às 19 horas, tá certo? Onde eu vou estar abordando um atalho que irá te ajudar ou um obstáculo que irá dificultar esse processo de emagrecimento. E hoje eu vou falar um pouco sobre a escolha alimentar, né? Que essa escolha alimentar vai ser decisiva nesse processo de emagrecimento. Porque muitas pessoas a vida toda ficam fazendo dieta, né? Sempre estão escolhendo uma dieta do momento. Uma dieta mirabolante, uma dieta da lua, uma dieta da sopa. E quando elas veem que não estão tendo resultado, trocam de dieta, trocam de alimentação. Então elas não conseguem seguir, né, uma rotina e ter uma sequência nisso. E aí, como não deu certo, troca. Porque muitas pessoas acham assim que o emagrecimento tem que ser num passe de mágicas. Um passe de mágica você consegue eliminar aquela gordura que você acumulou às vezes muito tempo para ter. No passe de mágica você consegue eliminar todo o peso que você quer. E aí, como você não consegue seguir, você acha que o que não dá certo é esse tipo de alimentação, é o programa. E aí troca de programa. E aí vai fazendo outra dieta e vai trocando de programa e não vai tendo resultado. E o nosso corpo, ele necessita no mínimo de 21 dias para se reprogramar, né? Para criar essa rotina de mudança de hábito. Então é igual quando a gente faz uma atividade física. A gente entra na academia, começa a fazer atividade física. Aí, se começa a sentir dor, você para porque sentiu dor. E aí, vira um ciclo, você não dá continuidade, né? Não dá continuidade para esse tempo necessário que o seu corpo tem de adaptação. Uma hora vai chegar um momento que você não vai sentir tantas dores, né, fazendo a academia. Seu músculo vai ficar preparado, suas articulações vão ficar preparadas. A mesma coisa acontece também quando você entra num programa de reeducação alimentar, né? Quando você começa a querer mudar esse estilo de vida. Essa mudança, ela não pode ser de um dia para a noite, né? Então, se você começa a reprogramar seu organismo e aí quando chega em pouco tempo você vê que não está tendo o resultado que você deseja, né, que você imaginou, que você criou na sua mente, você para e desiste. E quando você desiste, você retrocede, né? Porque vai procurar outra coisa e na verdade, o problema não está no programa alimentar, o problema não está na nutricionista, o problema está em você. Então você tem que mudar essa consciência diante da alimentação, mudar essa consciência diante de você, né? E você ter essa que eu falei ontem, você ter essa autorresponsabilidade. Então, hoje Castene vai estar aqui, que é minha parceira no programa 5S. Eu já estou vendo aqui alguns pacientes aqui. E o que acontece é isso, no programa 5S a gente tem uma baixa ingestão de carboidrato, né? Durante muito tempo foi dito que o carboidrato era a maior fonte de energia. Então a primeira pirâmide alimentar lá que teve o esboço foi nos anos 70 e que nos Estados Unidos foi 1992, a base da pirâmide era uma base rica em carboidrato. Então, ao longo desse tempo, isso foi mudando através de muitos estudos, né? E aí foi evoluindo essa base da pirâmide, foi incrementado também outras coisas nessa pirâmide alimentar que não existiam, né? Gorduras boas, oleaginosas que são necessárias para o nosso organismo. E foi diminuindo essa ingesta de carboidrato. Realmente o carboidrato ele é responsável por mandar energia para o nosso corpo, mandar energia, né, para o nosso cérebro, para o nosso músculo. Só que nosso organismo é inteligente. Quando a gente não tem esse carboidrato para ser fornecedor de energia, ele utiliza a gordura como a fonte de energia, né? Ele utiliza a gordura para os processos celulares. E com total eficiência. E o que é que acontece quando a gente tem uma dieta baixa em carboidrato? A gente utiliza a gordura, metaboliza essa gordura
e como fonte de energia, e começa a reduzir peso mais rápido, porque você não tem um carboidrato para primeiro ser eliminado e depois passar para ser eliminada a gordura. Você já vai diretamente para metabolizar ácido graxo e gordura. Então, por isso que quando a gente faz uma dieta low carb, a gente consegue resultados mais rápidos e eficientes, né? Então esse corpo, ele começa nos primeiros dias, você começa a sentir um pouco a ausência desse carboidrato, mas com o tempo seu organismo ele começa a se acostumar com essa ausência e ele começa a utilizar essa gordura e você se sente mais saciado, né? Com a ingesta grande de gordura e de proteína e de fibra, porque te dá saciedade. Deixa eu ver se Castine já tá aqui, que eu vou chamar ela para entrar nessa live. Explicar para a gente um pouquinho do que é essa alimentação do 5S. E como é que acontece esse programa? Deixa eu ver se cá entra aí. E outra coisa importante que eu observo assim nos pacientes é cultura, né? A gente tem essa cultura da ingestão de carboidrato. Oi, cara! Estão me vendo? Tô lhe vendo. Tô lhe vendo. Olha uma coisa linda dessa nutricionista. Vai só eu sem me ver. Então, cara, eu estava falando aqui que o primeiro esboço da pirâmide alimentar era uma alimentação que a base era muito carboidrato, né? Era uma alimentação rica em carboidrato. E que com vários estudos e com a evolução, né, e com pesquisas sobre os alimentos, isso foi mudando um pouquinho, né? Isso, E aí, ficou para uma alimentação mais primitiva. exato. Uma alimentação mais rica em proteína. Proteína mais primitiva. Eu queria que você falasse um pouquinho da como é essa alimentação do 5S, né? E os benefícios. Então, a do 5S é baseada na low carb, né? Então, ela tem baixo carboidrato, né? A gente utiliza os carboidratos de índice glicêmico baixos e mais para frente até o médio, para poder estar gastando a gordura do próprio organismo. Então, os benefícios dessa dieta low carb, principalmente, você previne a diabetes, é um dos benefícios, prevenção da diabetes. Por que acontece isso? Acontece isso porque a glicose na corrente sanguínea não causa aqueles picos. Então, você não tem aqueles picos de glicose na corrente sanguínea. E como a dieta low carb também é rica em fibras, então isso tudo ajuda. Proporciona saciedade, porque é rica em também proteína e gorduras boas. Então, fica mais tempo no estômago e mais tempo você vai ficar saciada. E também auxilia, né, na perca de peso, porque vai gastar a gordura que está estocada. Então, no primeiro momento, você não vai estar estocando a glicose na corrente sanguínea para você estar usando ela. Você vai usar a gordura, porque ele está vendo ali que não está chegando, então ele vai gastar que está no seu estoque. Então, não vai estocar. Isso é um das principais da low carb. E que é o que a gente faz no 5S. Oi? Tá ouvindo? Tá cortando? Internet, eu tô cortando um pouquinho. Eu não sei se vocês estão ouvindo. Vocês estão ouvindo bem Castene ou é a minha internet que está cortando a voz dela? Vixe. Deixa eu ver, cara. Mas vocês estão me vendo? Não, se você desligar seu Wi-Fi e religar, veja se não vai. Deixa o pessoal falar aqui. Vocês ouviram bem Castene? Tá todo mundo ouvindo. O problema sou eu. Tá ouvindo bem todo mundo. Pronto. Ah, não. Então é isso mesmo. Nossa, que tá ruim. Porque, como a gente é acostumado muito, eu acho que até culturalmente, essa alimentação rica em carboidrato, primeiramente você vai comendo um pãozinho, vai comendo macarrão, e vai ofertando mais para o nosso organismo, né, a insulina. Só que chega uma hora que nosso pâncreas não vai conseguir mais produzir essa insulina para metabolizar esse carboidrato, né? E aí vai sobrecarregar e vai ter uma resistência a essa insulina. E cada vez mais, quando você vai comer esse carboidrato como fonte de energia,
e sobrecarrega essa insulina, nosso organismo ela precisa de outra fonte de energia. Então, manda informação. Eu não estou escutando. Você está me escutando? Não. Tá cortando, tá ficando. Então, é minha internet que tá ruim. Então, eu vou deixar você falar mais se a internet tá boa, então. E aí vira um ciclo, né? Vira um ciclo. Se eu consumo mais carboidrato, o meu corpo ele precisa de mais carboidrato e açúcar. Ele tem essa necessidade, é como se fosse uma dependência mesmo. É como as drogas. É um vício constante. Ele quer aquele, no corpo dele, no organismo dele. É um vício. E o organismo, tanto é que quando a maioria dos nossos pacientes, quando eles iniciam essa dieta com baixo de carboidrato, eles sentem dor de cabeça, né? É como se fosse uma abstinência mesmo do açúcar e do carboidrato. Muitos falam que, ai, tô fraco. É desse jeito, dor de cabeça, tô fraco, eu não vou conseguir. Mas assim, é um vício. A pessoa tá viciada naquele carboidrato simples, e nem não é o bom carboidrato, é o simples mesmo, farinha branca, açúcar. Aí o organismo não tá tendo aquele suporte, então vai dar dor de cabeça, vai dar moleza, mas é só no início. Primeira semana, na segunda semana, eles já estão de boa. Até acostumar. Por muito tempo o carboidrato foi o vilão. Né? Por muito tempo a gordura foi o vilão das dietas alimentares. Né? A gente não podia comer ovo, não podia comer muita gordura, senão, né, aumentava o risco de infarto, aumentava. Eu estava lendo um artigo científico de uma das maiores revistas, né, que é a The Lancet, falando que eles fizeram uma pesquisa, né, em 135 mil pessoas durante 7 anos e meio. E observaram essas pessoas na mesma faixa etária, mais ou menos, e assim, um grupo consumia mais carboidrato e um grupo consumia mais gordura. E eles observaram que o risco de mortalidade, né, foi 28 vezes maior em pessoas que consumiam carboidrato do que pessoas que consumiam gordura. Então, para você ver como hoje, porque tudo, o açúcar, o carboidrato, no final, tudo vira gordura. Tudo vai para estoque. Tudo estoca. Tudo vai ser estocado. Tudo estoca. E como o carboidrato simples, ele cai mais rápido na corrente sanguínea, mais rápido ele vai ser estocado. Igual a gente tem paciente, né, do 5S, acho que tá no grupo de você, que começou a fazer a dieta do 5S até o insulina, diminuiu. Ele usava insulina, diminuiu a insulina. Né? Eu sou o Antônio, é ele mesmo. Tem vários grupos, mas ele não lembrava que colocava lá direto, olha, a insulina hoje tá tanto, a insulina hoje tá tanto. Foi só baixando. Ele começou o 5S todo dia pela manhã, ele media a insulina dele e postava pra gente ver como tava a insulina. Postando, daqui a pouco minha insulina tá baixando muito. E a endócrino retirou a insulina e ele tá super bem. Então, seu Antônio, então só em se livrar, né, desse hormônio sintético que ele injeta nele, já foi um ganho danado. Seu Antônio. Seu Antônio é um querido, é um exemplo aí para a gente se inspirar. E seu Antônio, ele falava, Pri, eu bebo minha cerveja todo dia. Né? Eu falei, mas vai conseguir tirar essa cerveja? Porque a cerveja tem um alto índice glicêmico e para você que é insulino dependente é muito ruim, né? Então, o pico de insulina vai lá para cima. E ele conseguiu reverter isso. E já entrou na fase, já passou por toda a adaptação. E agora ele já está na fase só não sentir tanta fome. Eu falo, seu Antônio, aumenta essa comida que está pouca. E ele está satisfeito, aumentando massa magra, né?
e reduzindo massa gorda, que isso é fantástico em um plano alimentar. Então, e a gente preza muito, né, a massa magra e reduzir realmente a gordura. Então, não é aquela dieta que a gente faz que só preza o peso na balança. Não tem isso. A gente quer ver o resultado na bio lá, que tá ganhando massa magra, tá perdendo gordura, é aí que a gente quer ver. O resultado é ali. Não é só a balança aquilo, no peso na balança, né? Eu estou há 37 dias sem cerveja. E tá tendo muita falta Parabéns. essa cerveja. Mas tá 37 dias. Seu Antônio tá 37 dias sem cerveja, mas tá 37 dias, ele já eliminou 9 quilos em 37 dias de Tirou gordura, medicação. ganhou saúde, né? Tirou a insulina, não é mais insulino dependente. Então, quando a gente começa a ver os benefícios que uma reeducação alimentar, os benefícios que isso já é um ganho danado, isso é muito motivador, porque você fica otimista, né? Sua autoestima melhora, tudo melhora. Melhore muito. Tem muitos pacientes que a gente vê aí que falam assim, olha, Nutri, faz tanto tempo que eu não conseguia colocar uma aliança no dedo. Uma aliança, coisa assim, para ela era super interessante, super importante estar usando aquela aliança, ela não conseguia colocar uma aliança no dedo. Porque Amarrar um sapato, não conseguia amarrar um os sapato. pacientes que estão acima do peso e com isso todo dia. Você tá me vendo, cara? Tá me ouvindo bem? Não, eu tô te vendo, mas eu não estou me vendo. É. Ouvindo, mas Então, não, tá cortando. os pacientes que a gente encontra, né? Que fazem o programa com a gente, e a gente já tem muito tempo, né? Você é minha parceira no 5S, e são pacientes que eles têm muitas dores, né? Dores da alma, e essas dores da alma, elas comprometem muito esse processo de emagrecimento, e também essas dores da alma, elas vêm junto com esse processo de ganho de peso, que não é somente um ganho na balança, né? São pessoas que muitas vezes elas são desacreditadas, elas são pessoas que então são coisas simples, como alguns pacientes falam, Pri, eu não consigo usar roupa que eu fricciono muito uma coxa na outra e começa a ferir. Então essas pessoas elas começam a ter limitação, ou que a aliança não cabe, ou que não conseguia cruzar as pernas. Então é muito mais do que apenas um emagrecimento na balança. Envolve muitas outras questões. E é e muito mais importante também, porque o emocional da pessoa, se não tá bem, você não vive bem. Você tá Exatamente. desestimulada, a pessoa te vê infeliz. Então, não é só o resultado ali físico, é físico também, mas o emocional nem se conta. Nem se compara. O que o pessoal fala, os depoimentos de todos, nossa, é demais. Muitos não conseguiam fazer atividade física. Fala assim, ó, hoje, ó, eu corro, eu ando de bicicleta. É completamente emocionante, para te falar a verdade. Muito emocionante. Aí seu Antônio tá falando, minha aliança tá tão folgada que até sai do dedo. Isso são coisas que parecem ser simples, mas que tem um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Que estão acima do peso. Coisas simples como eu estava conversando outro dia com a Edivana, que é idealizadora do método, né? Edivana, ela há 5 anos atrás, ela perdeu 24 quilos em 3 meses. E ela abordava coisas simples, assim como as dores dela, sentir menos feminina por não conseguir cruzar umas pernas, sentir menos feminina né, por não conseguir escolher a roupa que ela quer, usar um biquíni, e as pernas dela, de tanto excesso de gordura, friccionavam uma na outra e acabava ferindo, de pedir para o marido amarrar um cadastro, porque era difícil. Fora as dores físicas mesmo, né? Dor de coluna, as limitações que o Dor no sobrepeso e a joelho. obesidade levam. Eu já tive uma que falava que não conseguia brincar com os filhos.
Imagina a dor dessa mãe, não conseguir brincar com os filhos, porque ela cansava, não conseguia correr atrás dos filhos. E quando ela conseguiu fazer isso, nossa, ela ficou maravilhada. Então foi ganhando assim mais força, né? Então ela conseguiu tranquilo brincar com os filhos dela. É umas coisas assim que a gente não pensa que o pessoal sofre, mas sofre. Exato. Mas assim, eu quando já engordo um pouquinho, que a roupa já começa a apertar, né? A gente já fica assim, ai meu Deus, com que roupa eu vou sair? Essa roupa não dá. Então, assim, é muito bom e é muito importante você escolher a roupa que você quer vestir. E não a roupa que te escolha, né? Você vai para a festa e só aquela roupa te cabe. Então, isso é uma tomada É. de decisão, uma melhora de autoestima que envolve esse processo. Então, e a gente aqui no programa 5S que a gente faz, a gente trabalha também, né, esse emocional da pessoa. O comer emocionalmente, né? A gente trabalha bastante também, dentro do grupo, com os coaches, porque a pessoa ali, muitas vezes, já sabe o que pode comer, só que eles não agem emocionalmente. Então, acaba comendo emocional. Tem muito disso também. Porque existe a fome física, e a gente precisa diferenciar, né? A fome física e a fome emocional, né? A fome física, ela dá os sinais e tem os sintomas dela, né? Então, a fome física, ela começa realmente você com a sensação de fome no estômago, né? Porque a fome, ela Deve começa ter no dor no estômago, onde estômago, você vai. né? Então, aí a pessoa sabe o que a pessoa sabe distinguir, né, o que é físico e o que é emocional. A gente ensina as pessoas. Por exemplo, a física, se você está com fome, você vai comer o que realmente tiver na frente, vamos dizer assim. É para suprir aquela necessidade. Agora, quando você come emocional, não, você está querendo comer um certo tipo de alimento. Ou se não, você está querendo comer para suprir uma necessidade emocional. Por exemplo, você ficou muito estressada o dia todo. Fala, eu vou, por compensação, eu vou me dar de presente um bolo de chocolate. Você está comendo emocionalmente. Então, a gente ensina as pessoas a identificar esse emocional para poder tratar esse emocional também. Não só o físico, né? E acontece muito. Por isso que no programa é tão bacana e importante ter você diariamente com a gente, né? Então, identificando realmente o que nos faz a falta, se é o alimentar, se é emocional, e trabalhando essas questões, essas dores, essas inseguranças. Como hoje mesmo a gente teve no grupo, né, uma paciente Su, né, que ela falou justamente isso. Castanhe, amanhã tem um aniversário. É melhor comer o bolo à noite ou comer o bolo pela manhã, né? Tanto Aí faz. Cassiane falou, o melhor é você não comer. E ela falou assim, então, aí você falou o que representaria, né, de perda, ele comeria. E aí ela falou assim, então representa tudo isso, eu retroceder tudo isso, então eu nem estava afim mesmo de comer bolo, eu nem gosto de comer bolo, eu ia comer bolo só mesmo para simbolizar o aniversário, mas ela nem gosta de bolo. Então, realmente, deixa eu ver, algumas pessoas estão perguntando aqui. Ai, Rei, a gente vai cuidar de você sim. Miriam tá falando só como emocionalmente. Mas essa comida emocional é muito cultural e até mesmo nós, pais, a gente compensa nossos filhos dessa forma, né? Quando eu saio de casa, meu filho todo dia fala, mamãe, você vai voltar que horas? Eu falo, vou voltar tarde. Ele fala, então você traz um fine para mim? Traz um cheetos para mim? E eu falo, eu trago, meu filho, porque eu quero compensar algo que está faltando nele. Então, como uma forma de compensar minha ausência por chegar tarde de casa, eu chego com um chocolate. Então, isso já é culturalmente. A gente, para compensar e para ter um merecimento, se a gente está feliz, a gente come, se a gente está triste, a gente come, e a gente compensa muitas coisas na comida. Então, uma coisa que a gente percebe nos grupos também, com o pessoal, é os fins de semana.
né? Ah, eu trabalhei tanto no meio da semana, fim de semana eu vou me dar o direito de comer um pouco a mais. Mas por que você não se dá um direito de descansar, se dá o direito de tomar um banho relaxante? Não, mudar, né, vamos dizer assim, esses presentes, né? Então você tem que saber identificar para você trocar por outro. Então não adianta também você só identificar e falar assim, ah, não, então eu também não vou querer. Aí o que vai acontecer? Ué, toda vez você vai sentir aquela vontade. Então você tem que trocar o prazer, né? Então você trocando o prazer fica muito mais fácil. Isso é uma das dicas quando o pessoal fala que está com. E a gente no programa tem assim estratégias, né, Cá, para desvirtuar, assim, para tirar essas compensações e outra fonte de prazer. Porque, na verdade, a alimentação tem exclusivamente o papel de nutrir, né, e nos dar energia. Esse é exclusivamente o papel da alimentação. A partir do momento que a gente utiliza a alimentação, né, para saciar algo que falta na gente, então, isso é porque você precisa trabalhar outras coisas dentro de você que precisam ser tratadas, precisam ser curadas, precisam ser encaradas e precisam ser supridas. Não só na parte alimentar. Ai, que igual tá falando aqui, Aí, é isso que eu ia falar. A Gabriela tá falando, comer relaxa. Mas o que mais te relaxa, Gabriela? É só comer? O que mais faz você relaxar? Garanto pra você que não é só a comida, hein? Fazer uma massagem relaxa, cantar relaxa, muitas outras coisas relaxam. Então, conversar com o amigo relaxa. Tudo isso, não é só a comida. O que a gente está falando aqui, deixar claro, é que não é assim, você vai viver a sua vida sem comer chocolate, não vai viver a sua vida sem comer tomar um vinho, não é isso. O que a gente está falando aqui é que a partir do momento que você se predispõe a fazer uma reeducação alimentar, porque isso já está comprometendo a sua saúde, aí você tem que seguir um programa sério. Porque senão, sempre você estiver se boicotando e burlando o programa, nada vai ser modificado. Então, o principal disso é sua saúde. Tanto por isso que é importante no programa 5S, você tem 3 fases, né? São as 2 fases de desintoxicação, onde realmente você precisa desinflamar esse corpo, de reduzir o carboidrato ruim, né? Fazer uma alimentação toda equilibrada, com muita ingestão de água, muita ingestão de fibra. E no 3º mês que a gente faz é a parte da reprogramação, onde você volta a acrescentar, colocar na sua vida carboidratos bons, né? Gorduras boas, você volta a reintroduzir na sua vida uma taça de vinho, né, Cá? Porque isso faz parte da alimentação livre, a gente tem também. Aí a pessoa vai saber controlar, né, futuramente, como que ela vai ser. Porque não adianta nada você fazer e depois você não ter um seguir, né? Como seguir futuramente tudo isso. Por isso que é tão importante o paciente do 5S, ele passar por essas 3 fases, né? Essas 2 fases de desintoxicação e a fase da reprogramação, porque realmente você não tem como viver a vida toda só com esse tipo de alimentação. Você vai passar você vai ter sua vida, você tem sua vida social, você vai para o aniversário, você... Por quê? Porque a vida toda teve a alimentação, teve a comida como merecimento, né? Como para confraternizar. Então, vai chegar a hora que você vai reproduzir isso e você vai saber, porque seu corpo já está totalmente reprogramado. Olha o São Antônio falando aí, ó. Depois que eu comecei o 5S, passei a cumprir os horários da minha alimentação, com isso não sinto fome. Um ponto super importante que ele colocou aqui. Então, a gente coloca horários para refeição, porque a gente pensa, olha, eu não tô com fome. Será mesmo que não tá com fome? Ou será que você já acostumou tanto com aquele tempo, aí chega na hora do almoço, você tá assim, querendo comer até os rebocos da parede.
Então, a gente tem os horários certinho aí para não acontecer isso, né? De querer comer até o reboco da parede. Acontece muito isso. E para nosso organismo entender também, fazer esse relógio biológico, né? Para ele entender que daqui a 3 horas você vai Já vai chegar precisar se alimento, alimentar. não posso. Vai chegar alimento para você não começar a estocar e disparar vários hormônios, né, que comprometem. Então ele sabe que daqui a 3 horas você vai ter essa alimentação. Como você falou. Você está me ouvindo, Cá? Tô te ouvindo. Tá. O programa perfeito para continuar a vida toda, pois é muito tranquilo. O marido de Adriana Gabi, já quer o vinho. o marido de Gabi, ele fez o programa e eu sempre pergunto, né, Gabi? Dinho, você engordou? Como é que você tá? E ele passou nessa quarentena, ó. Ele bebe, né? Ele confraterniza, mas ele sabe voltar atrás, ele sabe reprogramar. Porque uma coisa é você fazer isso esporadicamente no evento, outra coisa, diariamente você tem ingestão de carboidrato, de bebida no seu organismo. Né? Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ela botou as receitas, as receitinhas das Nutri são deliciosas. O que muita gente acha quando fala em emagrecimento, em reeducação alimentar e dieta, é que é uma alimentação que é sem sabor, né? Que é uma alimentação, é um alface com um bife grelhado e pronto. Acha que é uma alimentação sem graça, não, mas a alimentação do 5S ela é muito saborosa. A Nutri passa o tempo todo, né, receitas pra gente, uma criatividade. Uma coisa é você comer um brócolis, né, comer um couve-flor lá só fervido e pronto. Outra coisa é você temperar esse brócolis, né, fazer esse que a gente chama esse falso arroz, né, temperado, isso é muito saboroso. Então, para você passar por um processo de emagrecimento, você não precisa nem passar fome e não precisa nem se alimentar de alimentação insonsa, alimentação sem graça. Não precisa pegar aquele alface e botar aquela cenoura crua. Não, tem que usar a criatividade. E quando às vezes as pessoas vão lá em casa e eu faço algo assim, todo mundo fala, meu Deus, tá uma delícia. Você fez com isso? Né? Porque a gente já rotulou na nossa cabeça que quando a gente está de dieta ou está no programa de emagrecimento, a gente precisa se alimentar. E então eles pensam assim que a comida não tem sabor, mas isso aí é tudo, é como você prepara o alimento, o carinho que você coloca para preparar, né, os temperos. Então tudo isso a gente vai aprendendo com o grupo. Teve gente que falava que não cozinhava, passou a cozinhar. Já teve paciente que falou, eu não sei cozinhar. E saiu, vamos dizer assim, um MasterChef. Exatamente. Hoje eu jantei uma sopa de creme de chuchu, receita de Castene, mandou. Gente, pois é incrível isso. E é uma troca entre os próprios pacientes do 5S, de receitas, né? E de experiências também, experiências até assim, se o peso estagnar, como fazer, porque tem essas estratégias. Por isso que é tão importante ter uma nutricionista diariamente com você. Castene fica com a gente, acho que da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, nos orientando, né? Sendo essa coach. Eu não fazia nada, exatamente. Então, muita gente também começou a se organizar, deu organização para a vida dessas pessoas, né? Porque elas começaram a programar sua alimentação, no final de semana fazer suas marmitinhas com adequada para passar a semana toda. Então, é muito ganho que se tem. Melhor, quando pegamos gosto, vamos longe. É bem isso. Exatamente. Quando vê também os benefícios que o 5S traz, você vai longe. E assim, como é sustentável? As pessoas que terminam o 5S, eu sempre pergunto assim, depois de um tempo, como é que tá? Voltou a engordar? Né? Eu digo que 90% eles se sustentam no 5S. Né? Porque é um programa alimentar fácil, é um programa alimentar simples, é um programa que realmente te desinflama, né? Desinflama esse hipotálamo e reprograma sua mente.
Por quê? Porque passa esse período de 3 meses, porque não há reprogramação antes disso. Então não adianta você querer fazer uma dieta milagrosa para um mês, perdi o peso todo em um mês e acabou. E não passar depois para essa segunda etapa de reintrodução de alimentos, né, Cá? Então, por isso que Isso. é bacana esses 3 meses. Durante esses 3 meses é suficiente para a pessoa se reprogramar e aprender. Uhum. E tem outra coisa também, né? Depois dos 3 meses ele vai para o clube, né? Eu Saudável, onde ele fica numa comunidade, fica lá um mês aprendendo, convivendo com outras pessoas, não só daquela região, da região do Brasil inteiro, né? Ainda tem mais essa parte ainda super importante. Vocês vão conhecer, Exato. viu, gente? Os pacientes aí vai tudo tratar. Deixa eu ver, tem uma perguntinha aqui, ó. E consegue emagrecer rápido? Consegue. No programa 5S você consegue emagrecer rápido, né, Cá? Sim, se seguir a risca, seguir as orientações, consegue. Consegue sim. Principalmente os E, pacientes que e são obesos. Nós já tivemos pessoas que já perderam 10 quilos em um mês, 12 quilos em um mês, justamente vai por muito. causa dessa dieta low carb, né? Porque o organismo ele começou a buscar a gordura como uma fonte de energia. E aí diminuiu esses Uhum. picos de insulina no nosso corpo. Ó, E também, Claudinha que também as entrou. estratégias, né? E a gente também tem, né, as estratégias quando o peso estagna, então a gente acompanha diariamente, peso estagnou, a gente taca a estratégia para voltar a eliminar de novo, que em muitos outros planos, outras dietas, a pessoa não tem essa consciência, né? Então a gente tem todo um planejamento, né, para E estar outra coisa eliminando. importante também que é associado é a suplementação, né? Isso, tem a suplementação, né? Que a gente tem no 5S, que é rica em vitaminas, tem o BCAA para não perder a massa muscular, e a gente usa o ômega, também é uma gordura boa. Então, tudo isso conta. Tem uns hits, né, que a gente coloca no grupo também, para dar uma acelerada, a meditação, para dar uma aliviada na mente, e assim Exatamente. vai. É um programa completo, gente. É um programa completo. Tem Ká, que é a nossa nutricionista, ela tem os momentos coaches, né? Ela passa os desafios do final de semana, né? Então, isso dá um suporte para que não haja, quando terminar o programa, esse efeito rebote. Seu Antônio falou que está ansioso para a fase 3. Ele acha que vai voltar a tomar essa cerveja logo. Ah, seu Antônio. Pois Vai dar não. trabalho. Outra coisa que a gente observa, né, Cá? Os pacientes que a gente reclama, gente, vocês estão comendo muito pouquinho. E aí eles Tem, falam, não, tem muitos. eu já não sinto mais fome. Eu falei, meu Deus do céu, queria eu comer pouco assim, porque eu como mais do que vocês. Por quê? Porque o corpo já foi reprogramado. E como é uma dieta também rica em proteína, e rica em... A proteína sustenta. Oi? Eu Travou. tô falando, travou, né? Então eu falei assim, que quando os pacientes, muitos, a Adriana tá aqui, ó. Os pacientes postam os pratos diariamente, né, para a gente dar uma olhadinha como é que tá a alimentação. E eu fico falando, meu Deus, vocês estão comendo muito pouco. Podem comer a mais, porque você não passa fome. Você pode comer uma bacia de vegetais, né, com proteína, e eles começam a comer muito pouco. E, tá me ouvindo, cara? Tá travando demais. Você tá picando. E eu sempre falo, gente, comam mais, vocês estão comendo muito pouco. E eles falam, Pri, eu não consigo comer mais. Eu já estou satisfeita, né? Por quê? Porque a alimentação rica Acontece em mesmo. proteína. Então, Tá por travando causa aí? da proteína mesmo, né? Ixi, vocês estão me ouvindo? O áudio tá saindo? Eu tô ouvindo. Ué, eu não tô. Tá cortando tudo. Vixe. Pera aí. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão ouvindo a gente? Tá ouvindo, tá ouvindo.
É, deve ser a minha que deve Castene estar pra muito ruim. Cortando. Castene para mim tá. E esses momentos coaches, eu acho que são essenciais, né, Karen? Hoje a gente vê pouco, Muito, porque trabalha muito a mente. porque você não faz seu papel só lá de nutricionista, né? Então, você dá esse suporte emocional também, que isso é o diferencial do 5S, eu acho. Plano alimentar, E ali com experiências. você não recebe somente o plano alimentar. Lá dentro troca experiência, a gente vai conversando sobre aquele momento que a gente faz nos Exato. momentos coaches. Então, isso tudo ajuda. E é muito difícil ter um profissional assim que se dedique tanto a estar acompanhando o seu paciente, né? Da hora que ele acorda, da hora que ele dorme e compartilhar essas dores, esses anseios, porque às vezes você vai e recebe esse plano alimentar e você não tem como tirar dúvidas, não tem como questionar, e não tem como pedir socorro no momento que você sente vontade de fugir da dieta. E no 5S a gente tem esse suporte diariamente durante os 3 meses. E faz uma grande diferença, viu? E como? Exatamente, exatamente. Tem até um livro que eu tava vendo, né, que eu acho até importante, que ele fala, deixa eu pegar o nome desse livro, que é assim, ó, Carência Afetiva e Alimentar, onde essa autora fala justamente isso, que a compulsão alimentar, na verdade, se inicia por uma carência emocional e ela começa a ver que ela encara o alimento como uma fonte ali segura para ela. Tem, acontece muito. A E, pessoa e se são pessoas. sente necessidade de algo que está faltando na vida dela, onde ela vai suprir na alimentação, né? E, já, e geralmente a escolha alimentar dessas pessoas é um paladar mais para doce, mais para açúcar, mais para carboidrato. Então, esse é o diferencial também de uma dor emocional. Como você falou, a dor física, de uma fome física e uma fome emocional, né? A fome emocional, ela tem uma vontade específica de comer um determinado tipo de alimento, né? Então é aquela fome no seu. Tenho uma vontade de comer um bolo de chocolate. Enquanto a fome física, não. A fome física, se você Você está com come que fome, que tiver. você come, né? E você sente realmente essa barriga sentindo essa necessidade, né? Então, e a Uhum. dor física, só falo dor, e a fome física, você consegue dispersar ela com outras coisas. Já a fome emocional, não. A fome emocional, enquanto você não come aquele determinado tipo de alimento, você continua sentindo essa fome. Então, a gente precisa saber e identificar muito bem isso, a nossa dor física e a nossa, só falo dor, gente, a nossa fome Fome. física e a nossa fome emocional. Sim. E depois que a gente identifica, fica muito mais fácil a gente estar comendo essa fome Tá emocional, né? cortando? Então, a Ah, gente tendo a consciência do que é, fica bem mais fácil. Não é assim, não vou dizer que é facílimo que você consegue, mas é treino e treino e mais treino. Igual você estava falando aí, é um hábito, né? Um hábito, como você ter hábito de caminhar, ter hábito de fazer uma atividade física. Então, é hábito. Você tem que treinar continuamente. Se você faz um dia e depois esquece, você vai voltar a comer emocional. Agora, se você toda vez você estiver praticando aquilo, você vai se tornar um hábito. exatamente. A mudança alimentar, ela tem que se perseverar para a gente conseguir chegar no resultado, né? Porque nada é fácil, né, Cá? Nada é fácil, ainda mais Não. quando a gente vem de um hábito, de uma rotina de vida, de um hábito alimentar errado. Então, essa mudança é muito difícil e esse apoio é muito importante ter uma equipe do seu lado, te motivando, te inspirando para conseguir passar por esse início, né? Essas tentações,
esse sabotamento que muitas vezes vem do outro, né, da sua família, do seu marido, da sua esposa, fala, ah, é só hoje, tá vendo que isso não dá certo, né? São os sabotadores. Nós somos nossos maiores sabotadores. E se a gente tem uma galera ainda por trás com essas vozezinhas, a gente internaliza e acha realmente que é difícil e não consegue. A gente trabalha muito dentro do 5S os sabotadores, né? Então a gente faz a pessoa falar com ela mesma, vamos dizer assim, né? A gente fala com a gente mesmo. Vem aquele pensamento, é só hoje. Aí você vai lá, mas peraí, será que é só hoje mesmo? Eu não posso ser ao contrário? Só hoje eu posso conseguir? Só hoje eu vou seguir certinho? E assim a gente vai lutando com esses pensamentos, com esses. O boneco, eu brinco muito que é o anjinho e o do mal. Então fica brigando com o outro. Então você tem que realmente colocar consciência do que você está realmente sentindo para você combater aquilo. Isso a gente usa muito na ferramenta de coach. Eu digo que tem gente que fala que é louco. Ah, você tá parecendo uma louca. Não é louca, eu tô combatendo com os meus pensamentos sabotadores. Então a gente conversa, a gente fala e dá certo. Porque esses sabotadores, eles estão em todos os lugares, né? Assim, o carboidrato e o açúcar, como é fácil ser consumido, né? Ele é fácil e ele é barato. Porque você vai numa vitrine de supermercado, o que você tem de biscoito recheado lá, que é fácil, você pega, já abre e come. Diferente de você fazer uma proteína, você tem que comprar proteína, tem que descongelar a proteína, você tem que temperar a proteína e ingerir. Então, assim, essa alimentação, né, de fast food, de coisa prática e rápida, ela é uma alimentação super rica em carboidrato, carboidrato ruim, né? E prática e barata. Por isso que fica tão fácil da pessoa ingerir maior quantidade de carboidrato. Então, a gente tem sabotador em tudo quanto é parte da nossa vida. Muitos falam assim, eu não tenho tempo, então eu vou lá e compro, é mais fácil. Tempo, a gente se programa, a gente faz os cronogramas, você consegue, não tem desculpa. Isso não é desculpa. Falta de tempo não é desculpa. Falta de dinheiro não é desculpa. Falta de, vamos dizer assim, força de vontade não é. Você tem uma força de vontade aí dentro que muitas pessoas falam assim para mim, eu não imaginava que eu conseguia, mas você consegue. Então, não tem desculpa para você. Se você realmente quer, você faz. Exatamente. Talvez essas pessoas, assim, elas tenham outras experiências com emagrecimento que a frustraram, né? Que não deu certo, mas não significa dizer que não deu certo de uma vez, não vai dar certo nunca, né? Então, essas crenças, elas têm que ser trabalhadas e têm que ser eliminadas da gente. Quantos pacientes eu pergunto assim, eu já tentei de tudo para emagrecer, eu não consigo. Aí eu falo, faz o 5S, que o 5S é para quem já tentou de tudo e não consegue. É bem isso. Tá cortando. Tá, eu só entendi o faz o 5S. Eu tô falando, tem muitas pessoas que têm experiências negativas com o emagrecimento, né? Ah, sim. Frustrações porque não conseguiram. Acho que tempo tá saindo. Mas eu sempre falo assim, já tentou de tudo e não conseguiu, faz o 5S, que o 5S você vai conseguir. Por causa desse apoio, dessa orientação do nutricionista o tempo todo, dando esse suporte. E dos colegas de grupo também, né? Que lá a gente não tem paciente só, tipo assim, só da fase 1, só da fase 2, estão tudo lá junto. Então, quem está mais à frente, dá dica para quem está chegando. E tudo tem essa troca de experiência, então isso também conta bastante. É muito interessante. Caio, eu queria agradecer sua presença aqui. Eu queria agradecer essa parceria que você tem comigo diariamente, cuidando tão bem dos pacientes. Você é um presente, uma fofa, tão receptiva, tão acolhedora, que sabe reorientar os pacientes quando eles erram, que não está lá para julgar, né? Que não está lá
não tá lá para recriminar, tá lá para apoiar. E assim, só deixando bem claro que o 5S, a alimentação do 5S, ela tem carboidrato sim, tá, gente? Só que ela tem um carboidrato bom. Pode comer banana, você pode ter várias fontes de carboidrato. Agora, nós escolhemos os carboidratos com baixo Os índice melhores. glicêmico, não é isso, cara? Isso são os melhores que a gente colocamos lá no guia. E os melhores horários também, né? Tem isso também, que tem os horários. Que a gente acrescentou ele para poder estar suprindo durante o dia. Exatamente. Ó, e cedinho aqui no celular aqui aconteceu assim, já tinha feito e não deu certo. E o 5S consegui manter, perfeito. Exatamente, gente, porque sua cabeça, seu cérebro muda seu olhar diante da comida, o que essa comida representa para você. Isso é que é bacana. Isso é muito bom. Tá funcionando? Ainda tô aparecendo? Tá aparecendo. Tá. Então, eu vou finalizar aqui agradecendo a você, Kai. E amanhã a gente já tá junto de manhã cedo lá com nossos Cedinho, pacientes. firme e forte.